Olá pessoal, tudo bem? É, Resolvi fazer isso porque a gente está em casa e sem. Olha só, é difícil, mas a gente tem que definir, nós, povo brasileiro, o que é que nós queremos e aproveitar um momento como esse e fazer uma reavaliação em tudo, né? E se perguntar sem nenhuma trava de preconceito ou questões partidárias, etc. Mas tentar fazer uma análise real das coisas, né? Veja só, eu tenho uma coisa, minha família é uma família de militares, né? Do Rio Grande do Norte, tem ali a base de Parnamirim. Então, eu tenho uma família de militares e eu aprendi a admirar o militar, principalmente pela questão da hierarquia, que é uma, 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 uma coisa deles, né? E principalmente por respeitarem os regimes estabelecidos, né? Os regimes que aparecem, os militares, eles apoiam. Eles consideram que a população, o povo preferiu, então ele apoia. Você pode ver que no regime de ditadura de direita ou de esquerda ou na democracia, você sempre vai contar com o exército naquele poder que foi estabelecido, entendeu? Então é deles o cumprimento do dever, da hierarquia, da ordem e das leis. Então eu aprendi a admirá-los por isto, né? Agora, nós precisamos definir o que é que nós queremos para o nosso país, porque, por outro lado, você tem o regime, o regime, o regime ditadura comunista e o regime ditadura de direita, e você tem a democracia. Então, vamos lá, no regime de ditadura, que pode ser de direita ou de esquerda, né, eu particularmente acho que não é bom. Os exemplos que a gente tem aí no mundo não são positivos, né? O chinesinho lá, mesmo lá da China, quando tem qualquer oposição, fora as limitações que é imposta lá ao país, eles são contrários e eles realmente agem de maneira muito agressiva e manda matar, eliminar, etc. Ninguém tem a quem reclamar. Da mesma forma, o regime de ditadura de direita. Eu considero lá o Putin um ditador de direita. E a mesma coisa acontece lá, tido como um dos homens mais ricos do mundo, né, na ditadura. E quando surge qualquer oposição, eles eliminam. Então, o sistema democrático, se não for o melhor, eu creio que é o mais adequado para as pessoas, porque você tem o direito de reclamar, de trocar, de reivindicar, de ter liberdade para as coisas, né? Isso mudou um pouco, porque talvez essa liberdade que tenha se estabelecido de forma exagerada no país não tenha agradado a uma parte das pessoas que cobravam por uma posição do governo mais radical, né? Mas eu acho que para você olhar para a parte política, você tem que olhar primeiro para o próprio povo, para nós, povo brasileiro. Nós tivemos uma renovação de mais de 50% na Câmara dos Deputados. E não houve grandes mudanças na prática democrática, que é o sistema como ele é, né? Eu acredito até que se tivesse uma renovação de 100%, ainda assim, com pouco tempo, continuaria da mesma forma que sempre foi, que é o que a democracia permite
Por quê? Um deputado, vamos lá, quando ele se elege, que ele se candidata, ele faz promessa à população também. Ele promete que vai abrir um hospital, que vai uma fábrica que está fechada, que até coisas que não é da parte dele, mas ele diz que vai falar com as pessoas, outros do partido, de coisa para conquistar aquilo ali, uma estrada, uma escola, tá? Então ele se elege. Então ele tem uma pauta de compromisso também com a população. Como já disse, às vezes até coisas que não é de competência dele, mas ele passa isso. O presidente da República também tem uma pauta que vende para a população um formato, um modelo, uma maneira, emprego, etc. e tal, né? E também tem uma pauta. E os dois se elegem. Quando chega lá, o presidente está precisando que o Congresso faça uma coisa e o Congresso, cada deputado em particular, também tem algumas coisas a colocar que o poder executivo pode dar a ele e que ele se permite fazer uma troca, né? Para que eles sejam aliados e que os objetivos de um sejam o mesmo do outro. A democracia funciona assim. Endemonizou-se muito no Brasil a questão da corrupção, que de fato houve, e que acha que essa prática é uma prática corrupta. Não é, é a prática da democracia. O fato de você indicar, ou um partido indicar alguém para um determinado cargo, não quer dizer que aquela pessoa vai roubar, tá certo? Ela pode vir a roubar, mas não quer dizer que ela vai roubar. Eu acho que hoje no Brasil tem acontecido um fator extremamente importante que a Operação Lava Jato, a Polícia Federal, o Ministério Público, deram tantos exemplos e hoje nós temos ex-presidentes que foram presos, temos ainda governadores presos, temos deputados com os bens tudo bloqueados e a Polícia Federal ainda atuante no país. Quase todos os dias aparece uma coisa nova, aparece enfim, um fato novo de coisas até passadas, recentes e passadas. Isso gera uma inibição no poder público muito positiva, né? Que os políticos hoje você não vê práticas de querer roubar, você pouco tem escutado falar sobre isso. Exatamente porque as instituições que fiscalizam estão funcionando, estão penalizando e estão realmente fiscalizando tudo. Então todo mundo fica com medo. Não é nem que o brasileiro mudou, que esse partido fez alguma coisa nova, ou que esse clima, esse pessoal todo é diferente. Não é isso. É que há uma fiscalização e há provas e há exemplos de que se você fizer alguma coisa errada, você vai preso, você vai responder, você vai perder seus bens. Então, isso já está estabelecido. Eu acho que isso é uma conquista que a gente não perde mais, né? Então, assim, a Polícia Federal hoje, que eu considero o grande herói desse país, tem feito o trabalho dela de uma maneira assim bem independente. Isso é o que é o mais bacana, porque ela não está ali puxando para o partido A, B ou C. Não. Ela está atuando onde identifica que tem erro, ela vai lá e atua fortemente em cima, até no Congresso, gente da base, enfim. Então, isso é que é a nossa segurança. E isso é que inibe os políticos, os empresários, tudo. Hoje eu sei que o empresário também tem medo, né? Porque muitos empresários foram presos e tal. Então, quando se dá o exemplo, tudo muda. Eu acho que hoje no Brasil nós temos um clima diferente, né? O que nós precisamos é que a Polícia Federal, o Ministério Público, essas instituições continuem no seu trabalho, que eu acho que não tem mais volta. Eu tive já a experiência de ver jovens engenheiros na prefeitura que estão num cargo baixo
mas que quando depende da assinatura dele, ele só faz se for certo. Não adianta prefeito pedir senador, nem ninguém que... Não adianta, ele não faz. Porque as pessoas estão tomando consciência que num cargo público, se você fizer, ninguém vai lhe salvar, não. Você fez errado, fez mesmo. Se a responsabilidade é sua, você vai ter que responder por isso. Não adianta você dizer que foi ninguém que mandou você fazer errado, não. Você é responsável por aquilo ali, você vai responder. Então, se a gente manter isso, a gente vai dinamizar as coisas. Agora, o mais que a gente perdeu, e que eu vejo que o partido do presidente, o ex-presidente Lula, promoveu nesse país uma quebra de paradigma que foi uma grande distribuição de renda, né? Inclusive atingindo os interiores do país todo, que muitas vezes tinha que sair as pessoas do interior para vir trabalhar na cidade e tal. Na hora que ele jogou ali o Bolsa Família, ampliou aquilo ali que já vem lá de Fernando Henrique, mas foi muito ampliado por ele, né? E que muita gente também reclamava, porque as pessoas achavam que aquilo ali estava dando dinheiro a vagabundo e tal, não sei o quê. Eu, assim, não consigo entender que 100, 200 ou mesmo 300 reais para uma família rica, ninguém, né? Ninguém vai ficar rico com isso e vai transformar você num vagabundo. Agora, com certeza, é um dinheiro que vai para o mercado comprar alguma coisa e vai movimentar a economia. Se você der um aumento para uma pessoa que ganha 50 mil reais, se você botar mais 10 mil reais na mão dela, ela não vai gastar mais do que ela já gasta, não. Se ela guardava 3, 4 mil, ela vai guardar mais 10, 13, 14 mil. Ela não vai gastar mais. Agora, se você der a quem precisa um aumento de 1.000 para 2.000, para 3.000 reais, ele vai gastar tudo. Aí é que foi a lógica. Você usa aquela pessoa que está precisando das coisas para ir comprar. Quando ela vai comprar e que compra, ela movimenta a economia, ela mantém os empregos, as indústrias, tudo funcionando, né? Um crime é quando você concentra a renda, né? Um cara tem 5, 10 bilhões de reais, nem em 100 vidas dele ele vai gastar esse dinheiro. Enquanto isso, outras vivem morrendo. Ah, mas está errado, ele foi internado. Não, não estou dizendo, eu estou dizendo que você não pode, você tem que administrar o capital dele para esse valor não ficar parado e que para ele ganhar alguma coisa com que ele já ganhou, tem que ganhar trabalhando. Ou seja, não deixar o dinheiro ali parado, é penalizar o dinheiro que está parado. O dinheiro tem que estar em circulação, o dinheiro tem que estar sendo investido numa galeria, num negócio qualquer que possa movimentar, dar emprego. Aí você vai ganhar dinheiro de aluguéis ou de revenda daquelas lojas e tal. Não pode o dinheiro ficar parado. Dinheiro é vida. Ele tem que estar circulando na mão das pessoas, gerando emprego, gerando riquezas e passando de uma mão para outra e as pessoas vivendo em função disso. Isso é energia da economia, é isso. Você não pode pegar e simplesmente ter milhões e milhões e ficar ali parado e simplesmente pessoas morrendo de fome, pessoas desempregadas, etc. Não pode. Porque eu ganhei muito, tudo bem. Então você vai ter uma vida diferente do cara que não tem dinheiro? Claro que vai ter, mas se você for morar num lugar top, você vai pagar bem mais, porque você tem dinheiro para pagar, tá? Se você tem avião, você vai pagar bem mais imposto, porque você tem aquele luxo ali, pode ter, você tem para pagar, então vai pagar. E dinheiro parado, você não pode ter dinheiro parado, né? Você tem que ter dinheiro investido, andando. Parado, não, nunca. Dinheiro parado é crime, não pode, entendeu? Então, assim, o rico e as pessoas têm que entender que o grande negócio é você fazer com que o dinheiro circule, diminuir a desigualdade entre as pessoas, entendeu? Já existem países no mundo que têm essa filosofia de todos vivem muito bem, enfim. Não pode ter uma diferença monstra, né? Até porque, olha, a tecnologia que está vindo por aí, ela tira empregos, né? Eu acredito que no futuro nós vamos ter
eu não duvido disso, que nós vamos ter pessoas sem trabalhar e ganhando dinheiro sem trabalhar. Por quê? Porque o sistema, a coisa da tecnologia, ela tira emprego das pessoas e não consegue voltar aqueles empregos. Quer ver uma coisa? Aí o pessoal também reclama. Ah, mas tem que acompanhar a modernidade. Tá, um computador tirou 100 empregos. Aí esse computador vai precisar ser operado por pessoas especializadas. Então, as 100 pessoas se especializam no computador. Só que ele só precisa de 10 pessoas, ele não vai precisar das, das 100 pessoas, entendeu? Então, ficou 90 desempregados. Hoje já está aí, você tem muita gente vivendo hoje de Uber, né? Motorista de Uber criou essa forma aí de emprego que ainda bem que no momento foi importante para todo mundo, está sendo. Mas já se fala no carro sem motorista. Então, onde é que vai? Para onde vai essas pessoas? Né? Já existem alguns países que a energia não precisa mais do cara aí, aqui mesmo. O cara já vem tirar nota na hora, daqui a um tempo não precisa mais nem vir medir nada. O cara de longe mesmo já desliga a sua luz, já liga, não precisa mais ninguém estar lá na sua porta. Tirou o emprego de milhares de pessoas. Então, nós vamos ter que ter um controle de natalidade, nós vamos ter que ter algumas mudanças no formato da economia do mundo para lidar com as pessoas. E nós estamos no momento dessas mudanças, mudança tecnológica, esses acontecimentos que estão tendo tudo aí na nossa época, devem ser vistos, deve-se tirar alguma coisa deles para a gente criar alguma coisa diferente. Não pode ficar do jeito que está. Não tem condições, entendeu? Então nós temos que mudar isso, tá? Então, assim, a democracia, para finalizar, é o melhor regime, tá certo? O que tem que mudar é a concepção do povo, porque o político, ele é o povo. Ou seja, se você é um cara que pensa se dar bem, você é um cara, tudo você quer ganhar na frente dos outros, tudo você quer sair na frente dos outros, lei de Gerson, você vira deputado, você vai fazer isso com muito mais facilidade lá, tá certo? Então, assim, se nós temos essa configuração, essa cultura, quando a gente vira político, é assim que a gente vai agir lá. Então, não é o Congresso em si, é nós que precisamos mudar o nosso conceito, ter mais... Nós brasileiros somos um povo bom, mas nós precisamos ter uma ideia mais social, de preocupação com o outro, de direito, de não passar à frente do outro, de fazer com que as leis sejam cumpridas de forma correta para todo mundo. E não porque alguém tem força, tem poder, tem isso, aquilo. A lei e as coisas estabelecidas têm que estar igualmente para todos. Não pode ter nenhuma influência diferente disso, porque quando você pensa assim, você vai acabar em algum momento na vida sendo vítima daquilo que você, de repente, você não tem aquele poder, alguém tem, e vai ser ruim para você. Então nós precisamos mudar isso, né? Eu acho que momentos como esse é importante para que a gente faça uma avaliação das coisas todas, tá bom? Então, assim, e com relação também a esse governo, que eu particularmente esperava que logo nos primeiros... Eu achava que a Dilma deveria sair porque não tinha entrosamento político nenhum. Isso é ruim. Eu achava que o Temer melhor do que Dilma, mas ainda não era 100%, porque Temer, as pessoas não entendiam ele com legitimidade para estar ali, porque ele não foi votado pelo povo. Uns entendiam como golpes, outros não, mas o fato é que ele não tinha legitimidade para estar ali. Já o Bolsonaro, ele foi eleito com essa legitimidade. Foi uma escolha da maioria do povo brasileiro. Então, cabia a ele simplesmente fazer o que a democracia exige,
levar o seu projeto para o Congresso, convencer os deputados a ir com ele, entendeu? Só que aí entra, mas o deputado quer roubar, mas o deputado quer vantagem, mas o deputado isso, o deputado aquilo. O que é que os deputados pedem? Que indique determinadas pessoas para determinados cargos. Ah, para roubar, bom, para roubar é outra coisa. Aí tem que ver. Por exemplo, se a Polícia Federal hoje não estivesse atuando, já havia vários casos de corrupção. Então, o fato do presidente negociar hoje com um partido, até que indique o nome para a Caixa Econômica, para Petrobras, seja lá para onde for, né, que isso você, presidente, eu quero um nome que seja técnico, que vocês tal. Então, vai se entrando numa composição democrática e se chegando a uma coisa. É assim que funciona a democracia. Agora, entre a escolha do nome e roubo, aí é outra coisa, entendeu? O problema é que se endemonizou a prática democrática, né? E porque de fato houve muito roubo, porque também de fato não tinha fiscalização nenhuma. Então, por esse motivo exatamente, é que existia tudo isso, entendeu? Então a gente precisa definir primeiramente o que a gente quer para a gente, entendeu? Então, assim, não é possível que a gente não tenha uma noção de que o governo eleito, ele se ele se encostou ou ele se concentrou em coisas que não levam a canto nenhum, né? Se concentrou em questões de gay, em questões evangélicas, de religião, do índio, que é preguiçoso, do machismo, né? Do preconceito, dividindo. São temas que são muito particulares. Eu posso ser um cara machista ou racista, ou menos ou mais, mas são coisas que não têm nada a ver com a economia. Eu até acho que a maioria do povo brasileiro, a minha opinião é que a maioria do povo é racista, machista, preconceituoso, né? Então, se você busca esse tema, mesmo aquela pessoa ali que não vive falando mal do negro, nem discriminando o tempo todo, mas às vezes acontece alguma coisa que um negro foi quem fez, que você acaba dizendo, só podia ser negro, não sei o que e tal. Então, assim, no fundo você acaba não tendo essa prática diária, mas no fundo você é racista, né? Você é casado, a sua mulher fala, você deixa. Aí, num determinado momento, você estoura e diz, peraí, quem é homem aqui sou eu, rapaz, você está pensando o quê? Então, você é machista. Então, assim, isso é da nossa natureza, né? Nós vamos demorar algum tempo para mudar isso. Não são coisas que se mudam do dia para a noite. As mulheres o negro vai avançando nas suas coisas, a gente vai se acostumando, a mulher também vai se impondo, a gente vai se adaptando, né? O próprio gay vem também fazendo suas posições e você vai aceitando. Se bem que eu acho, aí tem um outro ponto, com relação ao gay, que ele vem tão reprimido, ele foi reprimido durante tanto tempo, que ele hoje ultrapassa o direito dele, né? Eu acho que ele tem o direito de escolha, de viver, de casar, de ser gay, enfim. Agora, ele não tem o direito de estar andando, se agarrando com a pessoa assim, até porque a gente não vê isso, ou até as pessoas que têm o padrão normal, vamos dizer assim, elas não aceitam, não veem com bons olhos, nem mesmo uma pessoa, de um homem, uma mulher que esteja ali se agarrando, beijando e tal. Um homem, uma mulher. Que dirá um gay, entendeu? Ou uma lésbica, né? Que tem esse tipo de cena. Choca, né? Uns chocam mais do que o outro. Agora, lá na frente, eu acho que também
o próprio gay vai ficando mais sabendo que ele tem o direito dele garantido, que não precisa ele estar com essas... quase que quando ele faz isso, é uma afronta para poder mostrar que pode, né? Ou que ficou muito tempo reprimido. Isso também acontece com o negro, que quando ganha um dinheiro, ele também tem a necessidade de mostrar e tal, porque foi muito tempo reprimido. Então isso eu acho que são os exageros que com o tempo vai passar. O próprio negro vai tendo a sua condição normal, social, tudinho, isso vai se acabando. O gay, a lésbica, enfim, todos. E a gente tem que tomar por base o seguinte: a gente não tem o direito de querer mandar na vida de ninguém. As pessoas têm o direito de serem como elas são, né? E principalmente um presidente da República, ele não é presidente para mudar a vida nesse sentido de escolhas das pessoas, né? Você é presidente, você é presidente do macumbeiro, do evangélico, do católico. Na realidade, a sua função é fazer com que essas pessoas, cada uma nas suas escolhas, possam ter suas vidas melhoradas, né? Possam ter emprego, possam viver dentro daquilo que você entende que é melhor para você, né? Porque as escolhas de vida são individuais, os gostos, enfim. Então, um presidente tem que estar dentro dessa linha de atender as pessoas como elas são, o respeito por elas como elas são. Você, quando presidente, você não é presidente do evangélico ou do católico ou do macumbeiro. Você é presidente de todos, entendeu? Você busca na economia, no emprego, que é isso que interessa para todo mundo. O emprego interessa para todo mundo, a saúde interessa para todo mundo, a educação interessa para todo mundo. Isso são os temas que devem ser discutidos na vida das pessoas, porque é o que realmente interessa para elas. Outras histórias não tem sentido, entendeu? Então, eu, aproveitando esses dias em casa e tal, tinha que falar alguma coisa. Alguns vão concordar, outros não, mas aqui não vai nenhuma imposição, vai um pensamento, né? Para que as pessoas possam também, algumas vão se identificar e outras não, mas a gente tem que ser democrático de aceitar, tá? É mais um desabafo, assim, desses momentos que a gente está aí obrigatoriamente tendo que estar em casa, então aproveita para falar alguma coisa também. Eu peço desculpa se atingir assim alguém, mas não foi a intenção, foi mais um raciocínio, um pensamento que não sei nem se está certo, mas é o meu pensamento, tá? E também escuto outros, e por isso eu coloco, não tenho nenhum preconceito em escutar outros e até que pessoas outras não concordem comigo, entendeu? Mas o bom é sempre a gente conversar, discutir, não pode radicalizar, mas escutar, discutir é importante, tá bom? Obrigado aí, fiquem todos com Deus. Obrigado.